Boa, vamos lá então. 9 horas. A Ju é quase britânica, então a gente tem que ser britânico com ela aqui. Você passou quanto tempo lá na Inglaterra, Ju? Mais de 10 anos. Então. Tô Já, mais. então já virou britânica quase. Já foi. Foi porque eu acho que eu fui numa fase, eu saí daqui com 17. Então foi uma fase que eu acho que é muito de te moldar, né? Sim. Aqui, você está entrando na fase adulta, a faculdade foi lá. Então eu falo que eu acho que eu peguei e convivi muito, eu quis mergulhar muito na cultura. Eu falei, nada dessa coisa de que a gente vai para outro país e a gente vai ficar nas comunidades brasileiras, óbvio, nada contra os brasileiros, mas se você está fazendo esse investimento para ir para outro país, você vai ter que mergulhar na cultura daquele país. Então, meus amigos, meus melhores amigos até hoje são britânicos lá, então eu realmente entrei de cabeça e falei assim, vamos realmente viver essa experiência, e aí foram 10 anos. Boa, legal. Só antes da gente entrar aqui, você tem um hard stop às 10, se estender um pouquinho, 5 minutinhos ali, tem problema, só para eu controlar o tempo aqui. Não, se estender um pouquinho, eu tô tranquila. Tá bom. Então vamos lá. Ju, obrigado mais uma vez aí, já é a sua terceira participação aqui, então a Ju já é de casa, Sim. não só nos diálogos, mas na comunidade, o Cis Alvinos é nosso parceiro aí também da comunidade, então está sempre com a gente. Deixa só, antes de eu começar, só antes de a gente começar, dar alguns recadinhos e até contar, tem algumas pessoas novas aqui também. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. A ideia de ser no Google Meet é justamente para a gente poder aproveitar a Ju, né? Poder aproveitar o tempo dela aqui. Então, fiquem à vontade para levantar a mão, para escrever aqui no chat, que eu vou moderando, eu vou jogando para a Ju, eu vou monitorando tudo aqui. Então, o espaço é de vocês, a ideia de ser no Google Meet é justamente para a gente criar esse grande diálogo, né? Para a gente todo mundo poder interagir e, obviamente, a gente poder aproveitar aí o tempo da Ju para a gente extrair, né, todo o conhecimento que ela tem. E só antes da gente começar, só dar um recadinho aqui dos próximos diálogos, tá? Então, semana que vem a gente tem com a Melissa Casagrande, ela está num sabático agora, ela foi executiva durante muitos anos, passou como diretora do Outback, antes teve outras passagens, então agora ela está nesse momento de sabático e de se olhar para ela mesma, né? De ter esse espaço da curiosidade. Então a gente vai falar muito sobre isso. Depois a gente tem a Luciana Maranhão, ela é da Log, então a gente vai falar um pouco de Vox em movimento e quanto que o ouvir o cliente transforma a cultura. Então, eles estão lá na Log, ela tem um case bem legal sobre isso, então a gente vai aprender um pouquinho com ela sobre essa questão de tangibilizar a voz do cliente em transformação cultural. E no início de setembro a gente tem o Marcos Lemos, hoje ele está na Embraer, mas ele é um ex-piloto da Esquadrilha da Fumaça, então ele vai trazer um papo muito sobre cultura, sobre trabalho em equipe, principalmente tudo que ele aprendeu na Esquadrilha da Fumaça, né? Então, a Esquadrilha da Fumaça, se não tiver sync, se não tiver trabalho em equipe, dá problema, né? Então, o papo vai ser sobre muito cultura, né? Como construir essas equipes excepcionais. Então, aqui são os próximos diálogos. Tem lá o nosso calendário, que eu coloquei aqui já no chat. Quem quiser assinar o calendário para saber todos os eventos, receber a notificação, então assina ali, clica ali, e lá tem todos os eventos presenciais e os diálogos também. E último recado aqui, a gente lançou na última sexta-feira o Radar CX, tá? Esse aqui foi um material que a gente construiu dentro da confraria, dentro do conselho da confraria, onde a gente teve 16 entrevistas, 14 entrevistas, na verdade, a Ju participou também, então a gente trouxe diferentes visões sobre quais são os próximos movimentos em relação à experiência do cliente, né? E desse estudo a gente identificou 6 grandes temas que são sem patrocínio, sem experiência, o NPS que paga a conta, falando a linguagem do CFO,
a IA que cabe no seu negócio, a jornada antes da jornada e quando o IA é do cliente. E aí o report, a gente vai entrar no detalhe de cada um desses temas e como que isso está impactando o nosso mercado. E todos esses temas, eles nasceram dessas entrevistas dos executivos do conselho, tá? O report é gratuito, então aqui, se quiserem escanear o QR Code, eu vou colocar aqui também no chat o link para vocês acessarem o material, e espero que vocês gostem desse material aí. Então, esse é o primeiro de outros materiais que a gente vai trazer dentro do conselho da confraria, muito para levar conteúdo, informação para vocês, tá bom? Então é isso. Vamos lá, Ju. Bora. Vamos Mais falar uma de um vez. tema. Obrigado aí, né, pela terceira vez. Um E tema. para a gente não quebrar nosso ritual, Hum. vou perguntar isso pela terceira vez. Então, nosso ritual aqui nos diálogos é sempre começar com duas perguntas, né? A primeira delas, quem é a Ju, além do crachá? Bom, a Ju, além do crachá, eu sou mãe de pet, de um gato que, engraçado, se chama Mickey, mas tem uma, Diferente, né? tem uma razão, além da minha paixão por Disney, obviamente. Ele realmente, eu resgatei ele tem nas costinhas uma mancha, ele é branco e preto, ele tem uma mancha que parece a cabecinha, o formato da cabecinha do Mickey. Eu falei, esse gato tinha que ser meu, eu que tinha que resgatar, e o nome dele é Mickey. Adoro viajar, já visitei 36 países até agora. Muito disso é também para fazer um trabalho de campo, para ver como que é CX, como que isso é interpretado em outras culturas, outros países, e trazer o que a gente pode adaptar para o Brasil, o que funciona aqui, o que não funciona. Então, parte do meu trabalho também é isso. Conheço todos os parques da Disney e da Universal no mundo inteiro. Então, fiquei muito feliz da gente poder falar hoje sobre o poder da Universal, que muita gente subestima, né? É tanto Disney, 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 que eu falo, calma, que para você concorrer com Mickey Mouse. Então, já tive o prazer de conhecer todos os parques deles pelo mundo também, para ver como que é essa concorrência, os pontos fortes que a Universal tem, inclusive, em relação à Disney. Então, vou trazer um pouquinho disso aí para vocês. E acho que uma curiosidade que muitas vezes ninguém espera é que, quando eu estava na adolescência, eu tive uma banda de metal, eu tocava bateria. Então, eu sempre falo, às vezes vou me apresentar nas palestras, Juliana, fala uma coisa que ninguém sabe, a gente já sabe que você gosta de Disney, não sei o quê, mas é uma coisa que ninguém espera. Aí, quando eu falo isso, todo mundo, oi, como assim? Você gosta? Achei que só escutava as musiquinhas da Disney? Não. Então, fica aí uma curiosidade, além do crachá. É para balancear com as princesas, com as musiquinhas da Disney, né? Equilíbrio, né, que chama. Tudo. Legal, Ju. E nossa segunda pergunta aqui, clássica, é o que é experiência do cliente para a Juliana? Bom, eu já trouxe algumas visões aí, né, que a gente falou. Eu acho que uma que resume bem o que eu falei também, e que eu vejo quando me perguntam, qual que é o sucesso dessas grandes marcas, né, que a gente estuda mundialmente, a gente traz esses cases. E eu digo que é todo mundo trabalhando no mesmo propósito. São marcas que levam muito a sério o propósito delas, não é só uma coisa bonitinha que está lá no site. Olha que lindo, nosso propósito é esse. Não, realmente, a operação inteira, todos os departamentos, todo mundo fala a mesma linguagem, está trabalhando para o mesmo propósito, e com isso eles geram essa experiência do cliente consistente e de excelência. E eu acho que falta muito isso nas empresas. Acho que uma grande falha é que a gente olha muito para propósito como algo bonito de se falar que a gente tem, mas ninguém está trabalhando em cima disso, então é meio que cada um faz o seu, e é por isso que falta tanta consistência quando a gente fala de CX. Então, eu acho que uma experiência do cliente de sucesso, ela só é obtida se a gente tiver todo mundo trabalhando para o mesmo propósito. É legal você trazer isso, porque é muito também a questão do CX trabalhar sozinho no seu silo, né? Ou quando deveria, né? Eu acho que assim, o CX, quando a gente atingir um nível de maturidade alto, a área de CX nem deveria existir, né? Porque ela deveria ser transversal na companhia como um todo. Exato. E aí está muito conectado a esse propósito, né? Todo mundo pensando em como colocar o cliente no centro. Obviamente,
conectada ao negócio, né? Porque não adianta só falar prioridade ao cliente, mas a decisão não gera retorno para o negócio, né? Mas como que a gente consegue traduzir ali o olhar do cliente para dentro da empresa e sempre tem esse questionamento, né? Para o cliente, isso aqui é melhor ou é pior? Qual que é o nível de esforço? E ter esse olhar 360 para a gente justamente impactar negócio e impactar cliente ao mesmo tempo, né? Exatamente. Por isso que eu acho que é essa coisa do propósito, tá todo mundo trabalhando com o mesmo foco, então todo mundo dentro da companhia, eles enxergam o cliente como importante, assim como enxergam também o que eu falo do colaborador, né? Não adianta nada querer dar um show da porta para fora, se da porta para dentro o clima é terrível, a cultura é péssima. Então eu gosto de olhar esse 360, que a gente tem que olhar de dentro para fora também. Boa, legal. Maravilha, Ju. Então vamos aqui entrar no nosso papo hoje. A gente vai falar sobre Universal Studio versus Disney, né? O que a Challenger Brand ensina sobre Customer Experience. Só antes de a gente entrar de fato no nosso tema, traz um contexto, né? O que é esse Challenger Brand? Explica para a gente um pouquinho sobre esse termo, sobre esse conceito. Bom, não sei quem aqui de vocês, quem já ouviu falar desse conceito de Challenger Brand, marca, a Ana já ouviu falar aqui. A gente vive muitas dessas marcas e às vezes a gente não sabe, né? Se a gente olhar para Pepsi, Coca-Cola, McDonald's e Burger King, e óbvio, hoje a gente vai falar de Disney e Universal. Então é muito mais, muita gente se engana achando que qualquer marca que esteja em segundo lugar no mercado, ela é uma Challenger Brand. Não necessariamente. Ser uma marca desafiadora, desafiante, você precisa ter a mentalidade de uma marca como essa. Então, geralmente, eles são muito... Qual que é a palavra, né, em português? Eles são muito de... A comunicação deles é diferente, é muito do que a gente vê nesses exemplos que eu dei de Burger King, McDonald's, de Pepsi, Coca-Cola. A Universal, para quem acompanha as redes sociais deles, por exemplo, você vê o tipo de linguagem que eles usam. Então, assim, é muito mais sobre mentalidade do que a questão de posição de mercado, porque muita gente acha que, se eu estou em segundo lugar, eu sou uma Challenger Brand. Não necessariamente. Não necessariamente você está, de fato, desafiando o líder de mercado. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que olhar para uma Challenger como isso, como uma questão de mentalidade que ela tem para desafiar e desafiar de uma maneira única, desafiar da maneira deles, não é essa coisa de, muitas vezes, a gente faz imersões globais e a gente leva o pessoal para ver esses parques da Disney e da Universal também, para ver CX na prática. Muita gente fala assim, mas a Universal nunca vai ser a Disney. Eu falei, sim, porque ela não quer ser a Disney. É aí que está a sacada e que muita gente se engana. E esse é o diferencial de uma Challenger Brand. Ela tem essa mentalidade, esse olhar de falar, não, eu quero ser muito bom, mas com o meu DNA próprio, e eu quero desafiar a líder de mercado com o meu DNA. Então, hoje a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais em como a Universal faz isso, e trazer essa lição para os nossos negócios, a gente não ficar parado olhando, mas o fulano faz assim, eu tenho que fazer assim também. Não, não é sobre isso. É sobre ser essa coisa da autenticidade, de estar sempre desafiando, geralmente com budget bem menor do que a líder de mercado, mas que você consegue fazer um barulho aí, como é o que a gente vai ver com a Universal. Legal, Ju. E dentro de toda a sua experiência, né, de Disney, de Universal, tudo mais, quando você acha que foi esse momento de virada da Universal, que eles entenderam que, cara, eu não sou só uma segunda opção e eu vou, na verdade, desafiar ali a Disney e mostrar que o espaço não é só dela? Olha, eu vou falar por aprendizados de um grande amigo aqui do Seeds of Dreams Institute, que foi o Humphrey Simon, que foi vice-presidente na Disney e na Universal. Então, ele tinha uma visão muito profunda das duas culturas. E ele falou que uma grande virada foi na aquisição de Harry Potter. Ele falou que ali mudou o jogo totalmente. Ele estava no Japão na época, e, óbvio, ele estava ali entre os heads das decisões de várias divisões, e ele recebeu uma ligação e o pessoal, olha, você tem que entrar nesse call. Ele falou, gente, é 3 horas da manhã aqui no Japão. Não, você não está entendendo, você tem que entrar nesse call. E aí ele entra no call e o pessoal fala, então, estamos prestes a mudar o jogo para sempre. Temos agora
a licença, né, a franquia de Harry Potter, e ele falou que ali realmente foi uma grande virada de jogo, e você sente até nos parques, até como a Disney reagiu também. Então, eu diria, assim, da minha visão, do que a gente estudou, do que a gente escuta, que Harry Potter realmente foi uma grande virada para eles. Eles começaram a competir num novo nível ali do jogo. Legal. Então, você tem uma franquia nova, né? O Harry Potter, né? Que dispensa comentários aqui, o tamanho dela. Mas como que a Universal começa a transformar tudo isso e olhar para o comportamento do consumidor e até, provavelmente, olhar para a Disney, né? Provavelmente a Disney também foi uma grande inspiração para eles fazer essa virada de chave e começar a mudar a estratégia, a colocar o cliente no centro. Tem alguns cases, tem alguns pontos estratégicos que fica muito claro nesse olhar de experiência de comportamento do consumidor, que faz essa virada de chave, acompanhar não só essa questão da nova franquia, mas também esse olhar mais estratégico como um todo? Sim, o Harry Potter ele é um grande case porque mudou em vários sentidos, né? A estratégia realmente teve que mudar. Primeiro, por ser uma franquia gigante, né, de vários fãs, a Universal estava ali buscando uma parcela de clientes, também, às vezes, um cliente que talvez também fosse da Disney. E aí, a Universal, quando você pega uma franquia dessa magnitude, você também tem que elevar o seu game em várias outras áreas, justamente para a experiência do cliente. Então, se você entrar, quem já foi nos parques da Universal, se você entrar na área de Harry Potter, é nítida, é claríssima o quanto eles mudaram em termos de imersão, em termos de atenção aos detalhes, em termos de storytelling, que era originalmente algo muito forte da Disney. Então, tanto é que há rumores de que Imagineers, ex-Imagineers da Disney, que criaram a área de Harry Potter por ser tão perfeita, ter um nível de detalhe tão profundo. Então, há rumores nos bastidores de serem ex-Imagineers por ser tão perfeito, porque realmente, quando você estuda os dois cases de sucesso e você vê a trajetória deles, a Universal deu um passo assim gigantesco, e é justamente para o cliente, porque não adianta eu pegar uma franquia maravilhosa, mas eu não saber trabalhar essa franquia. Então, eles sabiam que existia uma responsabilidade muito grande, que existiria também uma expectativa muito alta desses clientes de falar, tá, legal, você tem a franquia bacana, mas se a experiência não for muito boa, eu não vou visitar o seu parque. Então, eles realmente mudaram completamente esse nível de imersão, esse nível de storytelling, essa atenção aos detalhes, para que realmente o cliente estivesse 100% imerso, que você entra ali, quando você entra no beco diagonal, você não vê mais nada, e que é diferente de outras áreas da Universal no parque, que eu sempre falo, uma crítica, né? Mas uma crítica construtiva, eu sempre falo, você está ali em Nova York, na Universal Studios, e você está vendo São Francisco. Eu falo, gente, cadê a transição diária? Cadê tudo isso? Então, não é só sobre ter uma franquia de sucesso, eles realmente tiveram que mudar o jogo para que a experiência do cliente acompanhasse o sucesso dessa franquia para que o cliente quisesse voltar. E é o olhar do todo também, né? Como você falou, se eu tenho uma franquia de sucesso, mas eu estou olhando só para a franquia de sucesso e esqueço todo o resto, eu tenho uma experiência positiva ali, mas depois que eu saio dali, começa toda a frustração que às vezes até apaga a experiência positiva que eu tive na franquia da Harry Potter, né? Exato. E eles foram muito. A Ana Flávia até colocou aqui: a franquia foi oferecida para a Disney antes, realmente foi. Eles já tinham até uma carta de intenção feita, mas a Disney, com um pouco de. E eu posso falar, né, com esse lado que é o que vocês querem ouvir, que é o 360, já que eu não represento a Disney, eu posso falar o que é bom, o que é ruim, o que deu certo, o que não deu. Não estamos gravando nada. Com uma certa arrogância, não deu muito valor, digamos assim. Então, assim, as demandas da JK, eles meio que, não, a gente vai fazer desse jeito. Já a Universal, quando abraçou o caso,
ela foi super flexível com ela. Inclusive, eles mandavam as cervejas lá, as famosas Butter Beer, eles mandavam para ela testar lá na Escócia, lá no Reino Unido, para ela testar e voltar, tá do jeito que você quer. Então, existe essa diferença também de DNA cultural da Disney e da Universal nessa flexibilidade de falar e de estar mais aberto. Acho que hoje em dia Mickey Mouse deve se arrepender, porque realmente Harry Potter foi um grande sucesso para a Universal, vamos combinar, né? Mas, bom, aí a Challenger aproveitou a oportunidade e por ter uma cultura diferente, um DNA diferente, eles foram para cima e conseguiram fazer muito, muito bem feito, com muita maestria. Quem já teve a oportunidade de conhecer a área de Harry Potter nesses parques pode falar que realmente é um nível absurdo de imersão que eles trouxeram. Bom, trazer alguns comentários que a gente já tem aqui no chat, da Ana Flávia, outro da Ana Flávia aqui, foi muito legal, a Disney tomou o calor, né, e teve que correr atrás depois do Star Wars. O Leandro falou, eu sempre falo isso, a Universal não quer ser a Disney. Quando a gente for olhar a Disney, é como se fosse a casa da avó. Acolhedora, amorosa, aconchegante. E a Universal é a casa da tia, animada, radical, cheia de travessuras. Perfeita descrição. E a Gabriele, excelente saber que a virada de chave da Universal foi com Harry Potter. Bom, e a outra da Ana, você já comentou, né, que foi oferecida a franquia para a Disney antes. Sim. E, Ju, ainda dentro desse tema de Challenge Brand, né, geralmente, aí no caso aqui, aquela história que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, né? Sim. Ela escolhe ser uma Challenge Brand ou isso é uma consequência natural? Por exemplo, deu a oportunidade de Harry Potter, cara, ele mudou o jogo. É o que eu falo para vocês, é muito a questão, quando a gente olha para a cultura e o DNA da Universal, ela tem essa mentalidade de realmente a gente está aqui para mexer o mercado, a gente vai desafiar a Disney e eles fazem com o DNA deles. Então, isso vai se fortalecendo, vai amadurecendo cada vez mais, vai ficando cada vez mais claro. Se a gente olhar historicamente, até antes de Harry Potter, você entrar ali no mercado de parques temáticos, você já está entrando no meio que você vai falar, nossa, eu vou desafiar, por exemplo, se a gente pensar na entrada deles ali em Orlando, né, que a Disney chegou, dominou e tudo mais, e depois vieram os parques ali nos anos 90, você já vê que é uma coisa que você está brincando ali com uma marca que ela não, eu vou tentar e eu vou do meu jeito. Então, até antes de Harry Potter, já existia isso com um DNA muito específico deles, da questão de adrenalina, dos diferentes tipos de atrações. Então, se você olhar historicamente, a Universal, ela sempre teve essa mentalidade de falar, temos um DNA próprio e a gente vai brigar por isso que eu sou. Mas é óbvio, quando você está brigando com uma Disney que é referência, você também tem que aumentar o seu jogo o tempo inteiro, que foi esse exemplo que eu dei. Não adianta só eu ter boas franquias. Eu vou ter que elevar a barra em várias outras áreas que eu ainda não sou tão forte, porque o cliente também não vai querer vir aqui só porque eu tenho montanha-russa legal, mas a experiência é ruim. Então, ao decorrer dos tempos, até depois da pandemia, inclusive, a Universal recebeu muitos elogios dos team members deles, em comparação, por exemplo, aos cast members da Disney. Então, você vê que a marca, óbvio, ela não nasceu do DNA de experiência do cliente, de foco, de excelência, desse nível de detalhes, desse toque emocional que a Disney tem. A Universal veio de pegar você aqui, ó, de adrenalina, de gritar, de se divertir, você vê até na comunicação deles. Agora que a gente está começando a ver a marca entrando numa área mais que ela quer tocar no emocional, e aí ela já começou a mudar a estratégia para pegar também um outro público, um público mais família, e é onde a gente vai se aprofundar com a abertura do Epic, com a abertura do parque que eles têm agora no Texas para famílias. Então, você vai vendo que, assim, é uma desafiando a outra. Tipo, a Disney chegou assim, a Universal falou, tá, eu não sou boa nisso,
no que eu sou boa. Então, eu vou focar muito no que eu sou boa, mas sabendo que eu também vou ter que elevar a barra para a gente estar ali, porque o cliente hoje é extremamente... Ele tem muita informação, ele é extremamente exigente e não dá para a gente ficar só somos muito bons de adrenalina, mas o cliente quer um pouquinho mais do que isso. Então, você vê ao decorrer dos anos como eles foram... isso aqui a gente não é bom, mas a gente vai ficar bom, que é a coisa do storytelling, por exemplo. A Universal não era forte nessa parte de conseguir traduzir isso tão bem nos cenários quanto a Disney é. E aí você vê com Harry Potter, eles já conseguiram, o Epic, então já elevaram a barra tremendamente nessa área. Então eu acho que é muito É óbvio que uma marca que está em segundo lugar, ela pode trabalhar essa mentalidade dentro dela? Pode. Mas é sempre isso, é muito mais sobre a mentalidade do que a questão de posição de mercado. Então, a marca tem essa mentalidade, eu vou desafiar, e você vê que é uma coisa que gira em torno da cultura da empresa, que é o que eu falei, é sobre a comunicação que ela usa, é como eles são treinados, é como eles se enxergam. Então, é muito interessante, quando a gente olha esses exemplos, olha a brincadeira que existe entre McDonald's e Burger King, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos. Por aí você vê qual o posicionamento de uma Challenger Brand. E você tocou num tema aí que era a minha próxima pergunta, né? Acho que hoje a Disney ela já está muito consolidada no posicionamento dela, que ela traz a magia, ela traz aquele pertencimento, aquele encantamento que todo mundo quer vivenciar ali quando vai para a Disney, né? A Universal tem essa questão da adrenalina, essa questão mais emocional, mais agitada. Você acha que ela já consolidou esse posicionamento de, cara, Universal, eu vou gerar esse tipo de emoção, ou esse tipo de posicionamento? Ou ela ainda está construindo, ainda não conseguiu consolidar ainda esse posicionamento que, cara, adrenalina Universal, magia Disney. Não, eu acho que a Universal já tem isso muito claro. É muito nítida a diferença cultural e obviamente, quando eu falo cultural, vocês falam, mas aí é a cultura organizacional. Mas não vamos esquecer que a cultura, ela se reflete ali na experiência que o cliente está vivendo. Ela tem isso muito claro. Então, uma das características de uma Challenger Brand é identificar algo que o líder deixou de atender. E a Universal entrou aí com essa questão de adrenalina muito forte. A Universal tem montanha-russa que você nunca vai encontrar na Disney, por várias questões, porque não é o DNA da Disney, porque não está dentro do que eles querem estrategicamente. Então, assim, é muito nítida essa diferença. Tanto é que a Disney, quando comprou a franquia, por exemplo, de Star Wars, a nova atração que eles colocaram, que antes de Star Wars, a questão de Avatar também no Magic Kingdom também foi uma resposta a Harry Potter, ela está buscando um público que é naturalmente da Universal, que são os adolescentes, são os adultos jovens, são as pessoas que querem viver essa adrenalina que, vamos ser sinceros, não tem como comparar a adrenalina que a Universal oferece com a que a Disney oferece. Não tem. A Disney tem algumas atrações, sim, mas não é o DNA dela no nível que a Universal entrega. Então, assim, eles já... É muito nítida essa diferença. É só você ir num parque ou no outro que você vai sentir. Então, é justamente o que... Deixa eu ver como que era o nome dele, que ele falou da casa da vovó, e da casa da tia legal. Inclusive, quem foi que falou isso? Foi o Leandro. Leandro, esse é um exemplo que, inclusive, o vice-presidente da Universal, que participa das nossas imersões, ele fala exatamente isso. A Universal é a casa do tio legal, e é legal o jeito que eles falam. Eles falam, a Disney é a casa da vovó, mas a vovó a gente nunca pode desrespeitar. Então, existe um respeito muito legal entre as duas marcas, que eu admiro muito ali das lideranças. Inclusive, quando o Epic abriu, o presidente da Walt Disney World também mandou uma mensagem no Twitter falando, parabéns à Universal pelo Epic. Então, assim, é muito claro o posicionamento das duas marcas. E lembram quando eu falei no início sobre propósito, de estar todo mundo, eles são muito fiéis. Então, uma coisa que eu admiro muito nesse case da Universal é justamente isso, eles são muito fiéis àquilo que eles estão tentando vender. Então, assim, a gente não está aqui para tentar ser a Disney, a gente está aqui para
oferecer um gap que a Disney justamente não oferece. Então, por exemplo, o Horror Nights são as noites de terror da Universal, é um super case de sucesso, é um evento de muito, muito sucesso, e é algo que a Disney nunca vai fazer. O nível de terror que você vive no parque da Universal, que a Disney nunca vai fazer. Então, a Challenger Brand, ela tem esse olhar de falar, peraí, deixa eu entrar aqui num espaço que a líder ela não toca ainda. Então, você vê que, historicamente, a Universal já tinha esse DNA. Não foi uma coisa, aconteceu agora. Não. Sim. E você acha que, assim, a percepção que eu tenho, tá? Eu fui para a Disney, sei lá, uns 15 anos atrás e voltei recentemente, uns 2 anos atrás. A sensação que eu tive é que nada mudou. A Disney. A Disney, as atrações, o parque em si. Aí, por toda a sua experiência, né, todo ano você está lá mais de uma vez, né? Você acha que a Disney parou no tempo? Ela, assim, se aceitou como número um e falou, estou confortável aqui, eu não preciso mudar porque eu sou assim, nasci assim, continuo assim, está tudo certo? Olha, existe, assim, a Disney teve muitos movimentos que óbvio, para a gente é mais fácil falar porque a gente está muito imerso nisso, então a gente vê o tempo inteiro. De expansão, né, quando você olha para os outros parques pelo mundo, como Shanghai, enfim, Hong Kong. Só que o que aconteceu? Existe sim uma crítica que ali o Walt Disney World deu uma travada. Trouxe Tron, por exemplo, para o Magic Kingdom, que inclusive trazer Tron a uma montanha-russa, para quem ainda não foi, para o Magic Kingdom, é uma resposta de falar, peraí, já que a Universal leva esse público, deixa eu ver se eu atraio esse público com uma atração mais radical aqui no Magic Kingdom. É óbvio, se você pegar uma Velocicoaster da Universal e comparar com o Tron, não tem comparação. O nível de adrenalina da Velocicoaster é 1000 vezes maior do que Tron na Disney. Mas eu acho que, assim, agora eles anunciaram, né, desde 2 anos atrás, muitas mudanças que estão vindo para os parques ali em Orlando. A Disney está com 60 bi para ser investido nessa área de experiências, metade eles devem usar para melhorar essa questão de atrações, mas pode sim existir um outro lado que foi o que eu falei do pouco da arrogância de somos número 1, a gente é muito bom, mas você vê que esses novos anúncios é realmente para correr atrás, que não dá para ficar parado. O cliente ele está cobrando e ele quer, e por isso está vindo muita coisa agora para os parques no mundo inteiro. Mas acho que Orlando vai ter uma grande mudança, porque por muito tempo ficou muito igual mesmo. Teve ali a chacoalhada com Avatar, depois teve a área de Star Wars. Mas, assim, é óbvio que o cliente, se ele vai com uma certa frequência, ele começa a falar, tá, aqui que eu vou ver de novo, aqui. Então, existe sim essa pressão, e é por isso que tem muita coisa vindo, que deve sair ali a partir de 2027, 2028, ali nos parques em Orlando, para dar uma reforçada nisso que você sentiu. E também tem uma resposta, né? A Universal chegou com um parque 100% novo, então imagine a pressão. A Disney nunca vai falar, é uma pressão para a gente que a Universal abriu um parque. Óbvio que ela nunca vai falar isso, mas vamos ser sinceros, óbvio que é, né? É só ver o movimento que a Universal fez. As pessoas agora estão tendo que decidir, será que eu vou fazer 4 dias de parque na Disney ou vou fazer um dia de Disney, um dia de Universal? Porque para o americano é caro ir para os parques. Sim. Imagina para o público internacional, por exemplo. Não, legal. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. A primeira é do Leandro. Juliana, as pessoas quando vão para Orlando, às vezes dizem, vou para a Disney. E na maioria das vezes acaba indo mais na Universal do que na própria Disney. Ou então falam, parque da Disney que eu mais gosto é do Harry Potter. Ou como aconteceu com a Débora Seca, que foi convidada pela Universal para conhecer o Epic e postou no Instagram dizendo, hoje vou conhecer o novo parque da Disney. Como isso é para a Universal? Triste, viu? Esse foi uma gafe que eu falei, socorro, meu Deus. Eu queria chorar pela Universal. Eu falei, o time da Universal de marketing deve estar assim. Meu Deus, ninguém brifou essa mulher. Mas vamos lá. Sim, existe isso, porque a Disney virou destino. E a estratégia da Universal com o novo parque mais hotéis é virar esse destino.
Porque antes, vamos lá, a Universal tem os 2 parques temáticos, o parque aquático, que é muito, muito bom, muito famoso. Inclusive, o parque aquático da Universal é melhor do que os 2 da Disney. E a Disney estava ali com 4 parques. Então, realmente, o pessoal passava muito mais tempo em território da Disney, que é a líder, é a conhecida e tudo mais. E aí reservava ali 1, 2 dias para ir para a Universal. A estratégia da Universal com a abertura do Epic, mais hotéis, e agora eles falam, nós temos 4 parques temáticos, né? Porque eles têm o Epic, o Islands of Adventure, Universal Studios e o Volcano Bay. Eles querem justamente virar destino, que você, como família, escolhe para lá e ficar a sua semana dentro do território deles, porque eles brigam lá por o que a gente chama de VPG, Visit per Guest, visita por guest. Então, quem já foi para Orlando, você sabe que a Universal tem o City Walk, que é aquela área com restaurantes, bares, e a Disney tem Disney Springs. Aquilo ali não está ali por acaso. É porque eles não querem que você saia do território deles para ir gastar os seus dólares no concorrente. Então, eles criam várias maneiras de te agarrar para você ficar ali dentro do território por mais tempo possível. Então, quando a Universal abre novos hotéis, abre um parque novo, ela quer virar o destino, quer sair fora disso do pessoal falar, olha, estou indo para a Disney, estou indo para Universal. Só que existe uma questão aí de diferença das marcas, que é o que a gente chama de amor pela marca, né? Brand love, que a Disney é muito forte. Então, a Disney, ela construiu tudo em cima de Disney. Então, as pessoas compram camiseta de Disney, boné de Disney, tudo é Disney, Disney, Disney. A Universal está começando a trabalhar isso mais agora, porque a gente conhece muito pelo quê? Pelas franquias. Então, eu gosto de Harry Potter. Então eu vou vestir coisas do Harry Potter, não necessariamente Universal. Eu gosto do Mario. Então, agora que eu percebo, pelo menos, o merchandising mudando para ter mais coisas da Universal. Em Pequim, o parque que eles têm lá, que é novinho, abriu em 2021, coitados, bem na pandemia. Eles têm um hotel, que é o único hotel temático Universal Studios. Então, você vê que eles têm estratégias que eles estão trabalhando para fortalecer essa coisa, o pessoal parar de falar, estou indo para Disney, eu estou indo para Universal, e eu escuto direto isso. Tem até gente falando, eu fui lá naquele Parque das Baleias, que nem é Universal, nem é Disney, é o SeaWorld da Disney, mas é porque a Disney, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, ela tem isso muito forte à frente, que é essa questão da paixão pela marca, e que as pessoas já reconhecem. E quando a Universal vem com essa estratégia agora, o que ela quer justamente é isso. Eu quero que as pessoas venham e que eles querem que eles sejam o destino. Então, eu vou ficar na Universal, vou ficar nos hotéis da Universal, vou ficar só nos parques da Universal. Se sobrar um tempinho, talvez eu vá um dia no parque da Disney, mas essa é a estratégia deles. Então, sim, existe essa questão e eles estão correndo atrás agora e desafiando aí a líder. Um exemplo é essa abertura do Epic. Boa. O Theo trouxe uma questão aqui, provavelmente a gente não tem essa resposta, mas qual o custo de um erro como este, né? Aí deu risada aqui. Tipo, Qual erro? o custo de um erro como esse, né? De quando a Débora Seco falar. Não é caro, né? Foi pesado, assim. Eu não, Vale muito, né? óbvio que não existe. Eles nunca vão divulgar, tanto é que você não escuta eles falando sobre esse caso, eles arrumam a casa nos bastidores, mas o bom qual é? É que muita gente saiu para falar que ela estava errada. Então, querendo ou não, gerou muito marketing também. De uma desgraça, gerou um marketing muito positivo para a Universal, que todo mundo começa a falar, não porque todo mundo sabia que não era da Disney, né? Quem está acompanhando ali. Eu não sei se eu não sei o que passou na cabeça dela ali no momento. Mas a Universal tem algumas sacadas que ela usa para se aproveitar. Então, às vezes, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas a Disney, ela tem aqueles potes de pipoca que são super famosos. E aí eles lançam edições limitadas e viram um caos. Eles lançaram uma vez uma edição limitada e tinha uma fila quilométrica de 2 horas para comprar esse bendito desse pote de pipoca.
A Universal entrou no Twitter e falou: nossa, vocês realmente gostam de pipoca. Enquanto isso, a Velocicoaster só está 35 minutos. Hashtag just saying. Tô só avisando, fica a dica. Então, a Universal, ela joga também, às vezes, com algumas oportunidades que está acontecendo lá. Ela joga uma coisa que a Disney não faz, que é muito um posicionamento de comunicação de uma challenger brand. A Disney nunca vai falar isso. Você nunca vai ver o Twitter da Disney brincando com alguma coisa que está acontecendo ali na Universal. Já a Universal, numa posição de challenger brand, ela se aproveita daquele momento para brincar com aquilo. E fica super divertido, porque fica todo mundo repostando. Aí todo mundo fica, o que a Universal postou. Então, eles são muito inteligentes em como eles maximizam. Às vezes, o que parece ser mais a favor da líder, eles maximizam a favor deles com essa personalidade da casa de tia mesmo, essa personalidade divertida, que desafia o outro e que brinca com o outro. Então, eles se aproveitam e, no final, ali como muita gente veio defender, falar, não é Disney, é Universal, acabou também favorecendo eles desse outro lado. Mas, óbvio que é uma gafe que não deve ser cometida. Aí é muito legal, e é muito uma característica das Challenger Brands, né, de ser provocativa, de entrar nessas brincadeiras, de criar essas provocações ali para gerar visibilidade, para gerar awareness para a marca, né? Sim, sim. Vamos lá, outra pergunta aqui da Gabriele. Nesta concorrência, como ficam os outros parques que a cada dia estão inovando e ganhando mais espaço, como SeaWorld e Busch Gardens? Assim, em termos da briga, a Universal ainda é muito maior que esses outros parques, né? E está inovando muito em questão de tecnologia, em questão da experiência como um todo. Então, ainda eu diria que ainda estão ali na posição de terceiro lugar, se a gente for colocar essas três marcas. Mas desafia os outros a também sempre estarem espertos, principalmente Universal e Busch Gardens ali, e o SeaWorld, que brigam em relação à tecnologia das montanhas-russas e tudo mais. Mas é que a Universal tem essa vantagem competitiva de ter muito IP, muita marca, muita franquia que tem uma relação muito forte com o público. Então, que é diferente do SeaWorld, é diferente do Busch Gardens. SeaWorld também está mudando um pouco da estratégia, até porque essa coisa de animais hoje em dia não é legal, né? Não é um marketing positivo. Então, eles estão tendo que correr atrás para mudar isso daí. Mas eu diria que a Universal ainda está bem à frente, tanto na percepção do cliente, nessa conexão que ela tem com o cliente, quanto nas atrações e nas franquias que são muito poderosas que eles podem oferecer. Boa. A Ana Flávia trouxe duas perguntas, eu vou juntar as duas em uma, que acho que conecta. Disney querendo deixar de ser a casa da avó, né, trazendo atrações mais radicais, como Tron, Hora dos Vilões. Podemos dizer que as duas marcas estão se desafiando e o cliente fica no lucro com a melhor experiência? E a segunda pergunta aqui, a estratégia de ingresso de 14 dias ajuda muitas pessoas a ficarem mais tempo na Universal? Exato, vamos lá. Com certeza elas se desafiam. A Disney agora está numa posição, ainda mais com a chegada do app, que não dá para sentar no trono e falar, não, mas eu sou muito boa, eu não vou perder cliente, não. Tanto é que esse movimento todo dela é justamente porque é uma desafiando o outro, e eu acho sensacional que quem ganha realmente é o cliente. Porque é sempre uma lança algo, você pode ter certeza que a outra vai surgir com alguma coisa muito, muito em breve. Então, sim, elas estão sempre nessa coisa de tipo, a Universal anuncia alguma coisa, a Disney vem com outra e vice-versa, e eles vão nessa luta. Por isso que eu falo que a Universal é um case que a gente tem que respeitar e a gente tem que estudar, porque não é qualquer marca que consegue desafiar uma Disney nesse nível e provocar a líder, não só, né, entrar, não é que ela fica ali, ela provoca num nível que gera mudanças também na Disney, e quem se beneficia, claro, é o cliente. E então, com certeza, o cliente fica no lucro, a experiência é melhor, eleva a barra, uma ajuda a outra a elevar a barra. Então, eu acho que é uma concorrência que é muito valiosa para a experiência do cliente lá em Orlando, principalmente, que a gente vê isso de forma tão forte, mas obviamente em outros, na Califórnia também.
E sim, a estratégia de 14 dias é justamente para manter o cliente mais tempo no seu território. Então, quando as marcas lançam, quando eles lançam estratégias assim, é porque eles querem te segurar. E óbvio, quanto mais tempo você passa no território deles, mais você gasta, você vai consumir dentro dos parques e é onde está o dinheiro. Não é nesse ingresso aí que eles ficam ricos. É onde você compra merchandising, bebidas e comidas. Então, esses são os grandes que a gente chama de drivers, né, de receita ali para parques temáticos, tá aí. Então, quanto mais você está no meu território, mais você vai gastar dentro do meu território. Então, essa é a ideia, de trazer cada vez mais e te motivar a ficar mais tempo dentro do meu território, usar meus hotéis, enfim, usar o meu parque aquático. O Marcelo trouxe até um comentário muito parecido com isso, né? Que ele fala assim, essa questão da definição do Challenge Brand, né? Não é sobre copiar o líder, mas sobre criar suas opções, né? Criar seu próprio DNA. Exato. E isso ajuda a construir esse mercado, né? Construir esse market share, ganhar seu espaço e o famoso comendo pelas beiradas, quando vê, já dominou tudo, né? Exatamente. Esse é o olhar da Challenge, é justamente o que você falou, é provocar, muito do questionar o status quo. E eles são de uma maneira que eles assumem riscos, de uma maneira assim que não é qualquer marca que assume um risco desse, como é a questão da Universal de abrir um parque novo. Ao invés de falar, deixa eu expandir aqui os meus, eu vou abrir um novo. Então, você vê que eles são ousados. Ousadia é algo muito forte quando a gente fala de uma Challenger Brand. Eles são extremamente ousados. Boa. A Gabriela trouxe uma pergunta aqui, acho que é uma pergunta também que eu queria fazer para você, né? Como a Universal enxerga o desafio de fortalecer a marca corporativa quando algumas franquias possuem maior reconhecimento junto ao público, né? Quais estratégias e ações culturais são adotadas para equilibrar as forças das franquias e da marca Universal, né? Que assim, você tem Harry Potter e se apoia muito numa franquia só. Por Sim. alguma razão, perdeu aquela franquia, como que fica a marca, né? A marca da própria Universal nesse universo, né? Que aqui eu entendo que pelo menos no início, o Harry Potter acabou ficando maior do que a Universal, né? Sim. Como equilibra isso para não ficar dependente de marcas de franquias, porque marca de franquia pode ir e vir, né? Mas sustentar de fato a marca da Universal ali para garantir que ela continue crescendo e seja um diferencial. Isso ainda é uma diferença muito grande das duas, se você olhar que foi aquilo que eu falei antes. Disney tem essa coisa de Disney muito forte, é Disney, 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 aí você pensa no Ursinho Pooh, aí depois você pensa nos outros, mas o grande é a Disney. A Universal, ela trabalha de uma maneira diferente, que estrategicamente funciona para ela, mas é uma vulnerabilidade, obviamente. Quando você depende dos IPs de terceiros, você sempre corre um certo risco, existe uma vulnerabilidade, mas dentro da estratégia da Universal funciona muito bem, porque o foco deles é pegar de algo que já é muito forte e desenvolver esse algo, ao invés de começar algo do zero. Que também entra dentro de uma estratégia de uma Challenger Brand. Então, muitas vezes o pessoal acha, mas a Disney é forte porque ela faz isso. Sim, funciona para a Disney fazer assim, porque a Disney nasceu disso, né? Historicamente, a Disney é isso. A Universal não faz sentido para ela querer começar do zero quando ela pode se aproveitar da força de franquias que ela já tem. Então, são estratégias diferentes, sabendo da vulnerabilidade que é isso. Porém, o que eu sinto e eu estou falando isso uma opinião própria do que a gente estuda, do que a gente vê de fora. Eu sinto mais agora, principalmente agora com Epic, uma força maior da Universal de tentar trabalhar a marca em merchandising, em outras coisas assim, que antes era muito mais focado em Mario, em Harry Potter e tudo mais. Mas, assim, hoje essas franquias ainda são muito mais fortes. Você tem mais tendência de ver o pessoal usando uma camiseta do Harry Potter do que você vai ter do pessoal usando Universal. Mas, por exemplo, essa abertura desse hotel em Pequim, que é da marca, né? Ele fala sobre a Universal Studios, é o único hotel temático da marca. Aí você começa a entrar nesse mundo de falar assim, tá, isso é Universal. O Epic veio com muito merchandising também, né? Que fortalece a marca Universal, que tem muita coisa Epic, e não Harry Potter, ou Mario, ou tudo mais.
Então, eu vejo muito mais forte isso hoje, com a chegada do Epic, mas é um trabalho que ainda precisa ser feito, porque é o que eu falei, a Disney nasceu disso, a Universal não. São estratégias diferentes, são estratégias que funcionam. E é a coisa que a gente volta de novo para Challenger Brand. Ah, mas a Disney faz assim, legal. A Universal não quer fazer assim. Eles têm mais sucesso fazendo desse outro jeito, mesmo que exista essa vulnerabilidade que existe das marcas serem mais fortes ainda do que o poder e o universo. Mas o que eles têm trabalhado é que, assim, se você quer ver grandes franquias, você vai ver isso na Universal. Então, eu acho que isso está sendo mais trabalhado, mas ainda, se a gente comparar a Disney, ainda, óbvio, o poder não é muito essa coisa do pessoal gosta de Mario, né, de Nintendo, eles gostam de Harry Potter, que é um grande sucesso, então eles ainda estão alinhando essa parte do pessoal realmente falar, não, eu quero usar lá, estampar Universal na minha camiseta, no meu boné e tudo mais, mas são estratégias de marketing diferentes que funcionam para eles, até agora tem funcionado muito bem. E a Disney nasce dos personagens, né? Então ela já nasce com essa personificação do Mickey, da Minnie, das princesas, né? Então toda essa magia, ela nasce naturalmente, né, de todos esses personagens que foram criados. Então a associação Disney com o Mickey, com a Minnie, ela quase não descola uma coisa da outra, né? Então é mais fácil para a Disney construir tudo isso do que a Universal, que não tem essa simbologia, esse personagem, essa coisa que represente a Universal, né? Exato. Não, e nem nasceu disso, né? Se a gente olhar assim, o nascimento da Universal, o tanto de liderança que mudou, por quem eles eram administrados, tudo, a Disney nasceu disso, né? O fundador é forte até hoje. Então, existe isso do Disney ser muito forte, da palavra, veio do nascimento dela. Mas eu acho que é por isso que eu sou fascinada por esse case, porque eu falo, uma marca que passou por várias lideranças, né? Não nasceu ali daquele fundador, não tem historicamente essa conexão de legado como a Disney tem. E ela chegar no nível que a Universal chegou de desafiar uma líder como a Disney, mesmo com os gaps que existem, os desafios que existem, mas é isso, a visão da Challenger é falar, tá, como é que eu maximizo dentro do orçamento que eu tenho, o que eu faço e vou ter sucesso. E aí que essa estratégia de franquia funciona muito bem para eles, muito a favor deles, né? Porque quem mais vai criar um parque com Harry Potter? Quem mais vai criar um parque com Nintendo, com Pokémon lá na Ásia que eles têm? Então, funciona para eles, mesmo, obviamente, existindo essa vulnerabilidade que você está dependendo ali, querendo ou não, de um terceiro, que é o que aconteceu com a questão da Marvel, né? Que muita gente olha, a Disney comprou a Marvel, como é que isso ficou para a Universal? Mas geralmente são contratos muito bem amarrados, como esse da Marvel por isso que ainda não se vê. Muitos dos personagens que estão no parque da Universal da Marvel, você não vai ver nos parques de Orlando, porque os contratos são muito bem amarrados já para proteger, esse pessoal sabe o que eles estão fazendo, e inclusive eles sabem do risco que eles podem ter, e existem várias outras coisas por trás, que a Universal também não está simplesmente perdendo por conta dessa venda, mas é como funciona para eles e funciona bem. Então, cada uma vai pelo que pode criar. Então, para a Universal não faz sentido querer criar uma coisa ali do zero, então ela vai maximizar em cima de franquias que já têm muito sucesso e já tem muitos fãs. Legal. Vai lá, Joel. Obrigado, Bruno. Ô, Ju, você falou muito aí, trouxe, né, um exemplo claro aí de Disney Universal, falou de McDonald's e Burger King. Você enxerga esse challenge brand aqui em empresas nacionais? Eu acho assim, eu nunca, não tanto quanto eu vejo nessas outras marcas, mas eu acho que é porque talvez a gente ainda tenha uma visão muito tradicional do como fazer, dessa coisa de falar assim, eu tenho que olhar pro líder e eu tenho que ser igual a ele. E por isso que eu gosto desse case de trazer, que é para e eu trago muito isso para o Brasil, para as empresas, e o pessoal vê isso na prática quando eles estão lá em Orlando também, que é para dar uma chacoalhada nessa mentalidade, da gente sair um pouco de eu preciso fazer tudo que o grandão está fazendo, a gente se perde muito no DNA.
Então, é uma provocação que, inclusive, a gente traz muito nos treinamentos e na imersão, porque eu ainda acho que aqui, muitas vezes, a gente ainda está muito engessado em tentar ser igual ao outro, ao invés de focar no que funciona dentro do nosso DNA. Então, não que não existam, com certeza existem. Não acho que não existem. Eu acho que tem muita marca que, se a gente olhar como eles se posicionam, eles têm muitos aspectos de uma challenger brand. Mas esses exemplos são muito clássicos, né? De você olhar, de você bater o olho, você reconhecer. Mas eu acho que culturalmente a gente ainda olha muito para o líder e quer ser igual, ao invés da gente focar nas nossas fortalezas e no nosso DNA. Então, essa é uma provocação que eu trago muito para as lideranças aqui do Brasil, que é da gente parar de querer ser igual e olhar e falar, não, mas o que eu sou bom? Onde eu posso maximizar? Se a Universal ficar perdendo o tempo dela, pensando, mas a Disney tem isso e a gente não tem, vamos criar... Eles vão falir, porque eles não têm o DNA para isso. Então, eu vou brigar por uma coisa que eu sou boa. Qual que eu sou boa? Eu sou boa aqui, tem um gap aqui. Então, vamos focar dentro disso. Mas eu gostei da sua pergunta, porque gera um questionamento para vocês que trabalham aqui no Brasil, atuam muito aqui no Brasil, liderança. Se vocês enxergam, agora que a gente falou mais das características de uma challenger brand, se vocês enxergam aqui no Brasil marcas que se mostram assim, que se posicionam assim. Obrigado, Ju. Eu perguntei justamente porque eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente conversava aqui, em marcas aqui nacionais que tivessem esse perfil ali. E realmente eu tive dificuldade de capturar alguma assim de cabeça. Mas obrigado, né? Acho que essa é a ideia mesmo. Eu acho que, em termos de mentalidade, eu acho que a reserva tem muito dessa mentalidade, né? Se você parar para pensar no que eles fizeram no mercado, eles têm um pouco desse DNA de fazer o que não estão fazendo, de fazer de um jeito diferente, até de muito do capitalismo consciente que tem dentro da reserva, que eu admiro muito. Mas foi uma pergunta boa, porque eu acho que fica para vocês também, que atuam muito aqui no Brasil, que se vocês enxergam marcas aqui que têm essa mentalidade de uma challenger brand, agora que vocês ficaram experts em challenger brand. Eu acho que tem um ponto também, Ju, que acho que aqui no Brasil, até por questões de regulamentação de CONAR, de publicidade, marcas não podem atacar outras marcas, né? Então, a Challenger Brand não tem essa oportunidade de desafiar os outros, então você vê menos essa publicidade que constrói essas disputas entre marcas, né? Então, isso, na minha opinião, acho que acaba abafando um pouquinho esse olhar de que uma marca é a líder, outra é a Challenger Brand, tem essa disputa, quando nos Estados Unidos isso é totalmente permitido. Então, você vê Pepsi, Coca brigando o tempo todo, McDonald's e Burger King, cara, cada ação que eles fazem, que você se diverte, porque pode e dizem. Então, acho que a Challenger Brand tem essa oportunidade de provocar mais as marcas líderes e começa a ficar evidente essa questão dessas disputas, né? Quando no Brasil o CONAR não permite. Se uma marca fala da outra marca no anúncio, meia hora o anúncio sai do ar porque o CONAR entra lá com uma notificação e tira, né? E eu acho que é importante a gente olhar também um ponto, por exemplo, quando a gente olha a Netflix, ela é um ótimo exemplo também, porque ela nasceu não tentando ser a blockbuster, por exemplo. Ela questionou a lógica inteira do mercado e ela chacoalhou o mercado. O Uber também. Então, é importante a gente também olhar esses exemplos que eles têm esse DNA de Challenger Brand, porque é quando você balança o mercado, não necessariamente... Lembra que eu falei? Não é necessariamente sobre ser o segundo no mercado, é sobre mentalidade de marca. Então, quando a gente olha cases como Netflix, a Apple também, que desafiou todo o mercado, né? Quando ela veio com o iPhone, a Tesla também, como que era o nome da outra marca que eu ia falar? Então, eles são essa questão de chacoalhar o mercado, o Uber, e trazer algo que você mexe totalmente no status quo. Então, eu sei que a gente usou exemplos aqui, Disney, Universal, a Coca-Cola, a Pepsi, que estão ali sempre em primeiro e segundo lugar, mas é importante olhar para essas challenger brands que vieram para chacoalhar o mercado, depois viraram até líderes de mercado
mas elas vêm com esse DNA de realmente balançar aquilo que todo mundo achava que estava bom, e olha o que aconteceu quando a gente viu o exemplo da Netflix e da Blockbuster. A Flávia trouxe aqui, né? Teve o caso da Heineken com a Corona, no caso da Bruna Marquezine, né? Mas ali eu acho que é menos sobre um challenge brand, a provocação, e mais sobre um aproveitar uma oportunidade que aconteceu, né? Que a Bruna é embaixadora da Corona e, cara, tiraram uma foto dela bebendo Heineken, né? Então, ali foi uma oportunidade de negócio, e aí a Corona teve que responder para tentar minimizar os danos, né? Mas como nos Estados Unidos, cara, lá a briga tipo assim, tem algumas campanhas que eu lembro bem, por exemplo, Pepsi e Coca, né? De um garotinho que estava querendo assistir, acho que é um jogo de futebol, só que o muro era muito alto. E aí tem uma vending machine, uma máquina lá de refrigerante, ele começa a comprar um monte de Coca-Cola para fazer o pezinho ali, depois ele compra uma Pepsi, sobe em cima das cocas, fica na altura do muro para ver o jogo e abre a Pepsi e começa a tomar. Então, assim, estou pisando em cima da Coca para ver o jogo, então a Coca só serve de banco. Então, tem umas provocações bem pesadas lá nos Estados Unidos e até divertidas, né? Sim. E aqui, infelizmente, não pode. Esse comercial foi até banido depois, né? Não sei, talvez sim, mas foi ficou banido rodando durante um bom tempo lá. Acho que você procurasse ainda acha, mas... Ainda acha, com certeza. Então, tem uns... Cara, Burger King e McDonald's também, já vi ações do Burger King de falar que o cliente tem que estar a 100 metros de um McDonald's para ganhar um desconto no Burger King. E aí compra via IP do lado do seu lá. Então, eles são bem agressivos lá e é divertido. E aqui não pode, porque é questão do CONAR, né? Exato, tem essa... E eu acho que é importante a gente olhar uma coisa que eu acho que mostra muito dessa diferença geralmente um concorrente, ele vai vir com a visão de como posso ser melhor do que o líder já faz. Esse é um concorrente. A Challenger, geralmente, ela vem assim, por que a categoria precisa continuar funcionando desse jeito? Então, aí você vê a diferença de mentalidade do que é uma Challenger Brand e simplesmente um concorrente. Quando eu olho, por exemplo, sei lá, o SeaWorld ou Busch Gardens, que a Gabriele trouxe, eu vejo muito mais como concorrência do que, obviamente, uma Challenger, quando a gente olha a mentalidade dos dois. Mas eu acho que isso dá uma visão para a gente entender melhor o que realmente é ser uma Challenger. E aí a gente olhar para as marcas, até vocês olharem para as marcas de vocês. Será que vocês vão ter um pouquinho também do DNA de uma Challenger? Ou poderiam incorporar também um pouquinho desse DNA? E, Jô, para a gente encerrar aqui, tiveram várias perguntas, eu não consegui passar por todas, peço desculpa aqui, pessoal. Mas para a gente fechar, né, você, de novo, com toda a sua vivência, anos de Disney, Orlando, Universal, olhando para frente, para o futuro, 3 anos, 5 anos, hoje é difícil falar em 3 anos para frente, né, mas na sua visão, estamos falando de uma Universal como líder ou um desafiante que atingiu seu ápice, mas estagnou? Estagnar, acho que não. Pelo contrário. Acho que a Universal vai continuar desafiando e muito a Disney. Muito. Eu acho que o Epic veio para dar uma chacoalhada no mercado. A expansão que eles estão fazendo também no Texas, que eles estão indo para o Reino Unido, inclusive. Inclusive, estive lá no terreno onde vai ser construído o Epic, lá no Reino Unido, recentemente. E então, estagnar de forma alguma. Eles vão continuar crescendo muito e eu acho que estão se posicionando de uma forma que eles vão desafiar ainda mais a Disney, que para o cliente é ótimo. Então, acho que daqui é só... Ainda mais agora com a tecnologia a favor deles também, agora daqui para frente eu acho que só temos crescimento e muita vantagem aí para o cliente. Boa, legal. Pessoal, o Theo jogou aqui no chat um link do Instagram que traz justamente esse vídeo da Coca-Cola, da Pepsi do garotinho. Então, quem quiser assistir, clica aí que vale a pena. Pessoal, obrigado. Obrigado pela participação de todos. Hoje foi bem agitado aqui, muita participação, assim que é bom. Desculpa aqueles que eu não...
Vamos ter que fazer parte 2 para conseguir responder todo mundo. Vamos ter que fazer parte 2. Então, Jô, já prepara a agenda aí para a gente voltar. Já é a terceira vez, vamos para a quarta. Eu adorei a participação de vocês. Queria muito agradecer pela presença de todos hoje, agora, às 9 da manhã. Fiquei muito feliz dessa troca. Elis, me chama lá pode me chamar no Instagram, ou se o Bruno tiver. Vou passar o contato aqui para ela, que ela já me pediu aqui. Faça um contato, mas adorei estar com vocês. Foi um prazer. Espero vocês nas nossas imersões, para que vocês conheçam na prática como que é uma Challenger Brand e a excelência da Disney também. E estamos planejando aqui uma imersão para Xangai com o Amigo CX e Seas of Dreams, hein? Então, ano que vem, ó, vamos todos para a China lá. Exato. Onde o mundo está... Eu vou te falar, gente, a China está num nível que às vezes nem chega aqui para a gente, que eles estão tão avançados do jeito que eles estão. Então, a gente está agora embarcando em outubro com um grupo de clientes para ir para Pequim, Xangai e Singapura. Ver a Samira falou ali, ó, eu já travei ela, porque ela estava aí indo para uma outra imersão. Eu falei, segura, não é essa, ano que vem tem uma legal para a gente ir. Isso aí. Viu, gente? Adorei. Obrigado, Ju, mais uma vez, foi ótimo o papo. Pessoal, eu vou editar esse material, depois a gente sobe para o Amigo CX lá para o nosso YouTube, então quem quiser assistir lá depois também. E muito obrigado mais uma vez pela participação de todos, e até quarta ou terça-feira que vem com a Melissa. Um abraço. Obrigado, Ju. Tchau, tchau, pessoal.